Desde o momento em que Letícia e Arthur apareceram juntos na faculdade, ela foi alvo de olhares tortos. Letícia era uma jovem de origem humilde, criada por uma mãe solo que batalhou a vida inteira como diarista. Já Arthur era o típico príncipe moderno, bonito, educado e herdeiro de um império no setor de construção civil. Quando começaram a namorar, os boatos surgiram rápido. Colegas diziam que Letícia só estava com ele por interesse. Nas redes sociais, alguns perfis falsos começaram a espalhar rumores maldosos, chamando-a de escaladora social. Letícia tentava ignorar, mas era impossível não se afetar. Mesmo quando mostrava seu desempenho acadêmico exemplar e seu esforço diário para manter a bolsa de estudos, ninguém parecia enxergar. As pessoas preferiam acreditar que ela era apenas mais uma querendo dar o golpe do baú. Arthur a defendia, mas de forma tímida, talvez por medo da própria família. Letícia começou a perceber que, para muitos, o amor entre duas classes sociais diferentes ainda era visto com desconfiança, e que ser mulher e pobre fazia dela um alvo ainda mais fácil. Ainda assim, ela se mantinha firme, amava de verdade, mas nem imaginava o quanto isso ainda ia custar. Apesar dos julgamentos, o relacionamento de Letícia e Arthur floresceu, ao menos no começo. Ele se encantava com sua inteligência, seu senso de humor e a forma como ela enxergava a vida com gratidão, mesmo com tão pouco. Letícia, por sua vez, admirava a educação de Arthur, seu modo gentil e sua vontade de mudar o mundo com projetos sociais. Eles pareciam equilibrar um ao outro, mas o mundo ao redor não era tão gentil quanto eles. Nos encontros familiares, Letícia era ignorada pelas tias e observada de cima a baixo pela mãe dele. Em jantares de gala, ouvia comentários sutis sobre seu sotaque, suas roupas simples demais ou seus hábitos estranhos. Ela tentava se adaptar, comprava roupas mais formais com o pouco que tinha e estudava etiqueta em vídeos do YouTube. Mesmo assim, sentia-se uma intrusa. Arthur notava o desconforto, mas pedia paciência. Eles são conservadores, mas vão mudar com o tempo, dizia ele. Letícia acreditava, porque o amor a fazia sonhar. Ela ainda não sabia que, às vezes, o amor não é suficiente para sustentar um relacionamento que o mundo inteiro insiste em derrubar. A noite do jantar beneficente foi o divisor de águas. Letícia passou semanas se preparando. Alugou um vestido, fez as unhas com uma amiga e até praticou algumas falas para não parecer deslocada. Era um evento importante da família de Arthur e ela queria causar boa impressão. Mas ao chegar, percebeu que tudo seria diferente. Os olhares foram mais intensos, os cochichos mais descarados. Durante o jantar, Letícia tentou interagir, sorrir e se mostrar interessada. Até que a mãe de Arthur, diante de várias pessoas influentes, soltou uma frase cruel. Essa geração sabe muito bem como subir na vida. Antigamente se trabalhava duro, hoje basta namorar o herdeiro certo. Todos riram. Letícia ficou em choque. Arthur abaixou a cabeça e nada disse. O silêncio dele doeu mais que as palavras da sogra. Letícia sentiu o sangue fugir do rosto, mas se levantou com dignidade. Saiu da mesa sem dizer nada, atravessando o salão como se cada passo fosse uma ferida aberta. Naquela noite, deitada sozinha em seu pequeno quarto, ela tomou uma decisão silenciosa. Amor algum vale a humilhação de perder a própria dignidade. Era o fim. Mas também, sem saber, era o começo de sua verdadeira história. Após o término, Letícia mergulhou no que sabia fazer melhor: lutar. Chorou durante dias, mas logo entendeu que não podia se entregar. A humilhação que viveu reacendeu um fogo dentro dela. Se as pessoas a julgavam por não ter dinheiro, ela provaria seu valor do jeito mais honesto que conhecia, com esforço. Voltou a trabalhar como garçonete nas noites e manteve o estágio numa empresa de tecnologia durante o dia. Usava as madrugadas para estudar programação. Passava horas aprendendo sobre startups, plataformas digitais e empreendedorismo. Criou metas. Anotava tudo em cadernos, rabiscava ideias e assistia vídeos sobre mulheres de sucesso. Era como se cada lágrima que caiu tivesse regado uma semente de ambição. Ela não queria apenas vencer. Queria ajudar outras mulheres como ela a também vencerem. O amor tinha se quebrado, mas a força que ela descobriu em si mesma era mais poderosa do que qualquer relacionamento. Letícia não queria mais depender de ninguém. Pela primeira vez, sentia que estava assumindo o controle da própria vida. E isso era libertador. A virada começou com uma ideia simples:
uma plataforma para ensinar tecnologia a mulheres em situação de vulnerabilidade. Letícia percebeu que havia um abismo entre o mercado de trabalho e quem mais precisava de oportunidades. Usando suas poucas economias e muito tempo de estudo, ela desenvolveu um site básico com aulas gratuitas. No começo foi difícil. As pessoas não confiavam. Ela mandava mensagens em grupos, pedia ajuda a ONGs e divulgava como podia. Quando conseguiu a primeira turma de 12 mulheres, chorou de emoção. Cada aluna representava mais do que números. Eram histórias como a dela: mães solo, mulheres desempregadas, jovens sem apoio. Letícia gravava vídeos, criava materiais didáticos e ainda dava suporte individual. Em poucos meses, a notícia se espalhou. Um pequeno jornal local fez uma matéria, depois um blog de empreendedorismo compartilhou. E, de repente, um investidor anjo entrou em contato. Ele viu ali um projeto de impacto real. Letícia, que um dia foi chamada de interesseira, agora era chamada de empreendedora social. Pela primeira vez, ela sentia que estava subindo os degraus certos, não por estar com alguém rico, mas porque estava empoderando outras pessoas a subirem também. Foi durante a pandemia que tudo mudou. Com o desemprego em alta e milhares de mulheres em casa sem perspectiva, a plataforma de Letícia virou uma luz no fim do túnel. Ela adaptou os cursos para celulares com internet limitada, criou vídeos curtos, abriu mentorias ao vivo e convidou outras mulheres da tecnologia para colaborar. O número de alunas saltou de centenas para milhares em questão de semanas. A mídia começou a falar da garota que ensinava programação do barraco ao mercado de tecnologia. Grandes empresas a procuraram para oferecer bolsas, apoio técnico e até contratar as alunas formadas. Letícia agora dava entrevistas, palestras online e fazia reuniões com executivos que antes jamais olhariam para ela. Mas o mais importante, ela via vidas mudando. Mulheres que nunca tinham mexido num computador estavam conseguindo empregos como desenvolvedoras, suporte técnico e até freelancers. O impacto era real, e Letícia, cada vez mais, era reconhecida como uma referência em inclusão digital. O que nasceu de uma dor, agora gerava transformação em escala, e isso era apenas o começo. Com o crescimento da plataforma, Letícia atraiu investidores maiores e foi convidada para acelerar seu negócio em uma incubadora internacional. Ela passou a viajar, conhecer outras empreendedoras e estruturar seu projeto com uma visão mais global. Criou novos módulos, traduziu os cursos para espanhol e inglês e expandiu sua atuação para outros países da América Latina. Com um plano de assinatura acessível, mas com volume de usuários altíssimo, a empresa começou a faturar valores impressionantes. Aos 29 anos, Letícia fez seu primeiro milhão. Mas ela não correu para comprar carros de luxo nem trocar de estilo de vida. Seu primeiro ato foi comprar um apartamento confortável para sua mãe, que ainda trabalhava como diarista, mesmo com dor nas costas. Aquele momento, para ela, foi mais simbólico do que financeiro. Era a confirmação de que o esforço tinha valido a pena. Ela também criou um fundo de bolsas internas para alunas que não conseguiam pagar nem o mínimo. Letícia nunca esqueceu suas origens. E talvez seja isso que a tornava ainda mais admirada. Sua humildade seguia intacta, mesmo com o mundo agora olhando para ela como uma potência bilionária em construção. Durante um evento internacional de empreendedorismo feminino em São Paulo, Letícia foi convidada como palestrante principal. Ao sair do palco sob aplausos, ela recebeu cumprimentos de diversas figuras importantes do mundo dos negócios. Mas, entre todos os rostos, um a surpreendeu. Arthur. Estava ali, mais magro, de semblante abatido e olhos baixos. Ele parecia um homem completamente diferente daquele que um dia a levou a jantares luxuosos. Trocou algumas palavras tímidas com ela, elogiou sua palestra e disse que sempre soube que ela era especial. Letícia sorriu com educação. Sabia que o universo tinha seu próprio senso de justiça. E naquele momento sentiu isso na pele. Arthur contou que após a morte do pai, a empresa da família faliu. Má gestão, crises políticas, dívidas ocultas. Ele tentou tocar projetos sozinho, mas nada deu certo. Letícia ouviu sem ironia. Não sentia prazer na dor alheia, mas também não tinha mais espaço para nostalgia. O reencontro com o passado a fez perceber o quanto havia crescido. Ela não era mais aquela menina que precisava de aprovação. Agora, ela era a mulher que decidia o próprio caminho, com ou sem amor de herdeiros.
Poucos dias após o reencontro, Letícia recebeu um e-mail inesperado. O remetente, Arthur M. Neves. No assunto, pedido profissional. O conteúdo era simples, direto e, para Letícia, quase inacreditável. Arthur estava buscando recolocação no mercado e havia visto uma vaga de analista júnior na empresa dela. Dizia estar disposto a começar do zero, aprender e contribuir com o que pudesse. O tom era humilde, até vulnerável. Ele não citava o passado, não pedia favores. Apenas uma chance. Letícia leu o e-mail várias vezes. Por um momento, pensou em ignorar, mas logo lembrou quem ela era e o que defendia. Ajudar pessoas a recomeçar era a missão da sua empresa. Ela não podia ser contraditória. Decidiu então repassar o currículo ao setor de RH e orientou que ele fosse avaliado como qualquer outro candidato. Nada de favoritismo, nada de tratamento especial. Arthur passaria pelas entrevistas, testes e dinâmicas como qualquer um. A justiça verdadeira é imparcial. E Letícia queria ter certeza de que, mesmo diante da ironia do destino, ela continuaria fiel aos seus princípios. Quando o RH informou que Arthur havia sido aprovado em todas as etapas e estava entre os 3 finalistas, Letícia pediu para fazer a entrevista final pessoalmente. Queria olhar nos olhos de quem um dia a deixara ser humilhada e ver quem ele era agora. Quando ele entrou na sala e a viu sentada à frente da mesa, o choque foi imediato. Arthur gaguejou, sorriu sem graça, abaixou os olhos. Letícia o cumprimentou com firmeza. Não havia raiva em sua voz, mas havia postura. Durante a conversa, ela foi justa. Ouviu suas ideias, analisou suas respostas e fez perguntas difíceis. Em nenhum momento citou o passado. No fim, agradeceu e disse que a decisão final sairia nos próximos dias. Quando ele saiu da sala, Letícia ficou em silêncio por alguns minutos. Sabia que muita gente em seu lugar recusaria o ex, mas ela não era todo mundo. Sabia que recomeços eram difíceis e que, às vezes, o que alguém mais precisa é da mesma chance que um dia negaram a você. A decisão estava tomada e era sobre mais do que emprego. Era sobre valores. Quando Arthur recebeu a resposta final da seleção, ficou em silêncio por alguns segundos. Ele havia sido aprovado. Seria contratado como analista júnior em uma das empresas de tecnologia mais promissoras do país, liderada justamente pela mulher que um dia ele permitiu ser humilhada. No primeiro dia de trabalho, Arthur chegou cedo, vestindo uma camisa simples e com um olhar de quem reconhecia seu novo lugar. Letícia o cumprimentou com respeito e o apresentou à equipe como mais um talento recém-chegado. Ninguém ali sabia do passado dos dois. Ela fez questão de manter tudo profissional. Para Letícia, aquele momento não era sobre revanche. Era sobre coerência. Ao tratá-lo com dignidade, ela se libertava de qualquer mágoa que ainda restava. Arthur, por sua vez, demonstrava humildade. Respeitava as hierarquias, fazia perguntas, aceitava feedbacks. Aos poucos, foi conquistando o time, não pelo nome que tinha, mas pelo esforço que agora mostrava. O passado entre eles ficava guardado apenas na memória. O presente, no entanto, era uma nova página. E nela, Letícia escrevia sua história com coragem e equilíbrio. Letícia poderia ter recusado a vaga. Poderia ter feito com Arthur o que o mundo fez com ela. Desprezado, ignorado, ridicularizado. Mas ela escolheu o caminho mais difícil, o da grandeza. Em conversas com sua equipe de liderança, ela deixou claro: não contratou Arthur por pena, nem por vaidade. Contratou porque ele era qualificado e porque todos merecem recomeçar. Essa decisão rendeu olhares questionadores, mas também aplausos discretos. Aqueles que conheciam sua história viam ali uma mulher que, mesmo após tudo, se manteve fiel a seus princípios. Letícia entendia que não se tratava apenas de um ex-namorado do passado. Era sobre provar que é possível romper ciclos, que não é preciso devolver na mesma moeda, e que o verdadeiro poder está em transformar dor em ação sem se perder no processo. Essa postura inspirava ainda mais suas alunas, suas colaboradoras e até outras empresas. Letícia estava criando um novo padrão de liderança, um modelo baseado em empatia e responsabilidade, porque, no fim, vencer não é apenas ter mais dinheiro, é manter a alma leve quando se tem todo o motivo do mundo para ser amarga. Arthur, agora funcionário de Letícia, viveu um choque de realidade.
Aos poucos, compreendeu o que ela enfrentou em silêncio. Via o quanto ela era respeitada por todos, como tomava decisões com segurança e como sabia conduzir uma equipe com sensibilidade e firmeza. Em muitos momentos, se sentia envergonhado, mas, ao mesmo tempo, agradecido por estar ali. Ele reconhecia que, anos atrás, não teve coragem de defendê-la. Hoje, via sua força em cada detalhe daquela empresa. Já Letícia não carregava mais qualquer ressentimento. Passado era passado. Seu foco estava em crescer ainda mais, abrir novas unidades em comunidades carentes, levar sua plataforma para escolas públicas e desenvolver um programa de bolsas internacionais. A presença de Arthur ali era apenas mais um elemento em sua jornada. Um lembrete vivo de que, às vezes, o tempo se encarrega de mostrar quem realmente era interesseiro e quem tinha valor. E o mais irônico de tudo, agora ele dependia dela. Mas Letícia já não precisava provar nada. Ela era o que era, e isso era muito mais do que qualquer um jamais imaginou. A história de Letícia ultrapassou fronteiras. Seu nome passou a ser citado em congressos, seminários e até na ONU, como exemplo de empreendedorismo social liderado por mulheres. Grandes marcas queriam colaborar com sua plataforma. Documentários e podcasts contavam sua trajetória como se fosse roteiro de filme. E era mesmo. Da garota que carregava marmitas na mochila ao símbolo de transformação digital feminina, Letícia agora inspirava milhões. Mas, para ela, o verdadeiro sucesso não era o glamour. Era ver uma ex-aluna, mãe solo, sendo contratada por uma multinacional. Era saber que uma adolescente da periferia agora sonhava em ser engenheira por causa de uma aula sua. O legado de Letícia era medido em vidas tocadas, em portas abertas. E em cada mulher que, ao olhar sua própria história, descobria que também podia vencer. Tudo o que Letícia construiu vinha de um lugar muito mais profundo do que ambição. Vinha da vontade de mudar o mundo. E essa missão ela carregaria para sempre, com a mesma leveza com que um dia saiu humilhada de um jantar, mas nunca mais de si mesma. O tempo passou e Letícia se tornou bilionária. Sua empresa cresceu em escala global, com impacto direto em mais de 5 milhões de mulheres. Agora, era chamada de a mulher que revolucionou o ensino digital. Vivia em um apartamento amplo, cercada de livros, plantas e planos, e ainda assim, mantinha o mesmo olhar firme e o coração íntegro. Já Arthur continuava em sua empresa, agora promovido por mérito. Havia mudado também, menos arrogante, mais centrado. Um dia, num encontro casual no corredor, ele parou diante dela e disse com sinceridade: "Obrigado por não me tratar como me trataram. Você poderia ter me destruído, mas me deu a chance de crescer." Letícia sorriu. "Foi o que você não fez por mim, lembra? Talvez tenha sido isso que me ensinou." Ambos riram, como quem entende, sem rancor, que a vida tem formas curiosas de ensinar. E naquele instante ficou claro: Letícia havia vencido. Não apenas no saldo bancário, mas na dignidade, na empatia e na transformação. Ela foi chamada de interesseira, mas no fim foi a única que realmente investiu. Não no dinheiro de ninguém, mas em si mesma. E o retorno? Incalculável. Se essa história tocou você, lembre-se, alguém também pode estar esperando uma oportunidade como a que Letícia um dia não teve. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com quem precisa de inspiração para recomeçar. E se você já passou por algo parecido, deixe seu relato nos comentários.